Glória a Deus. A graça e a paz, queridos. Que bom que a gente está junto. Que bom que chegou o tempo da gente estar reunido em nome do Senhor para aprendermos aos pés dele. Amém? Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso 38. Esse texto que a gente conhece muito bem. Eu estou usando a NVT, a nova versão transformadora. Então, talvez a sua Bíblia seja um pouquinho diferente da minha, mas não esquenta a cabeça com isso. É a mesma palavra de Deus. Amém? Se você tiver alguma dificuldade de coordenar aquilo que você está lendo com aquilo que você está ouvindo, fixe em um deles, tá bom? Lucas 10, a partir do verso 38, a palavra do Senhor diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Senhor, nós te bendizemos pela tua palavra. Que ela nos ensine, que ela nos console, que ela nos exorte. E que nós não sejamos apenas ouvintes, Senhor, mas pelo poder do teu Espírito Santo nos tornemos praticantes de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém. A gente já conhece tanto a história dessas duas irmãs, e a gente sempre toma partido de Maria e desce além em Marta. Normalmente a gente vai, Marta, agitada, Marta, preocupada, Marta. Mas o fato é que as Martas precisam existir também, sim ou não? Sim. Marta estava fazendo algo bom, ela estava preparando a refeição para Jesus e seus discípulos. Ela estava servindo, recebendo, recepcionando Jesus. Então, ela estava fazendo aquilo por amor, creio eu. Vocês também? A motivação dela era agradar a Jesus. Vocês pensam que sim? Eu também penso que sim. E eu fico pensando na perspectiva de Marta, que aquela história ali, aquela situação não era muito fácil, porque Jesus chega com seus discípulos, chegaram no povoado, não mandaram um texto, não deram um telefonema, chegaram e, no mínimo, tinha 13. No mínimo. 13 pessoas chegando na sua casa, sem prévio aviso, sem delivery, sem avisar, sem fogão a gás, sem micro-ondas, nem pensar. E geladeira, vocês acham que tinha? Não. Certamente tinham outros processos, normalmente tinha carne preparada, se ficava salgada, né? Carne era uma coisa mais rara, eles comiam mais grãos, enfim. Mas o fato é que Marta tinha um problema real. No mínimo, 13 pessoas chegaram de surpresa a almoçar. Eu falo no mínimo porque era Jesus, seus discípulos, e sempre tinha um agregado. Sempre tem alguém que gosta de ver, sempre tem alguém que já viu Jesus chegando, já entrou junto na casa de Maria e Marta, né? Então, a situação de Marta era desafiadora, né? E aí, Marta, esperando que sua irmã a ajudasse, olha para ela e ela está sentada aos pés de Jesus, aprendendo tudo o que ele está ensinando. Primeira coisa, não era permitido às mulheres se assentar para aprender de um mestre.
Jesus quebrou todos os paradigmas quando ele permitiu que mulheres o servissem, quando ele permitiu que mulheres caminhassem com ele, servindo com seus bens, como o próprio Evangelho de Lucas nos conta, que várias mulheres andavam com Jesus, inclusive sustentando financeiramente o ministério de Jesus, né? Maria Madalena estava sempre presente, né? Então, as mulheres estavam presentes no ministério de Jesus, e isso era algo completamente incomum. Até ali, o judaísmo não permitia que mulheres se assentassem para aprender junto com os homens. Mas Maria, ousadamente, se assentou aos pés de Jesus, né? Eu tenho cá para mim, gente, uma teoria de que ela não sentou lá para ser vista, não. Tem todo um temor, tem todo um background histórico, cultural. Eu acho que ela foi mais discreta, sabe? Eu acho que Jesus estava lá ensinando, os discípulos todos ali, olhando para ele, aprendendo dele, os agregados também. E ela se assenta lá atrás. Eu tenho uma impressão que ela se assentou lá atrás, para não ser vista, mas para aprender. E aí chega Marta. E Marta já denuncia Maria. Senhor, não te importas? O senhor não se incomoda que a minha irmã me deixe servir só? Você não está vendo o trabalheiro que eu estou tendo? E essa menina está aqui, quer dizer, fazendo o que nem é para ela fazer. Eu fico imaginando que aquilo chamou a atenção dos homens do local, né? O macharal todo olhou para trás. O que essa menina está fazendo aí? Mas Jesus olha para Marta. Marta questiona o amor de Jesus. Não te importas? Não te importas? Que minha irmã me deixe servir só? Aí ela dá uma ordem para Jesus. Diz-lhe, pois, que me ajude. Primeiro ela interrompe Jesus, depois ela questiona Jesus, depois ela dá uma ordem para Jesus. Isso é bem característico daqueles que precisam aprender a devoção. Gente, um devoto... É fácil na nossa linguagem, nós que somos brasileiros, entender o que é o devoto, né? O devoto é uma pessoa que se entrega ao objeto da sua adoração. Ele se rende, ele é esforçado, ele é intenso, ele é rendido àquilo ou àquele que adora. Então, é muito fácil a gente falar, fulano é devoto de santo tal, fulano... Mas eu nunca vi alguém falando assim, eu sou devoto de Jesus Cristo. Eu nunca ouvi. Eu vim do catolicismo católico romano, e no meu tempo que eu era católica, eu nunca ouvi alguém falando, eu sou devota de Jesus Cristo. E ele é o único que deve ter toda a nossa devoção. Porque ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ele está falando claramente que a sua expiação, a sua morte e ressurreição, é o único sacrifício que nos torna habilitados de nos achegarmos a Deus. Então, nós só nos achegamos a Deus, não pelas nossas boas obras, não por fazermos tudo corretamente, não por seguirmos o protocolo. Os fariseus faziam isso muito melhor do que a gente. Mas, entretanto, eles estavam completamente desviados do propósito de Deus. Pensando que eles estavam servindo a Deus, eles estavam matando o Filho de Deus. Então, eu fico intrigada. Por que as pessoas estão dispostas a se devotar a um santo, a um homem, uma mulher que viveram uma vida diferenciada? Não estou querendo aqui tirar o mérito de tantas pessoas que são chamados santos. Inclusive, a própria Bíblia nos convoca, sede santos, porque eu sou santo. Como o Senhor é santo, sejamos santos, né? E a gente pode ver na história da igreja quantos homens e mulheres se devotaram de uma forma tão intensa a Jesus que os outros homens e mulheres, ao invés de serem inspirados por esses santos e amarem e se devotar a Jesus, acabaram se devotando a estes exemplos de homens e mulheres.
Então, foram homens e mulheres, inquestionavelmente, que tiveram uma vida diferenciada, rendida aos pés de Jesus, mas eles não são dignos de ser adorados por causa disso. Citando o mesmo texto que a pastora falou aqui, na casa de Cornélio, quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio já cai de joelhos diante de Pedro. Pedro fala assim, fica em pé agora que eu sou homem como você. Não é sobre mim o que eu vim fazer aqui, é sobre aquele que eu anuncio, aquele que eu sigo, aquele que eu sirvo. E o coração humano, gente, sempre precisa de um ídolo. O coração humano não fica sem algo ou alguém para adorar. Não se iluda. Nós estamos adorando alguma coisa ou alguém o tempo todo. E o problema é que, muitas vezes, nós acreditamos que estamos nos devotando ao Senhor, enquanto, na verdade, não estamos. Acreditamos que temos a vida rendida ao Senhor, mas, muitas vezes, estamos mais envolvidos com o serviço que prestamos a Ele, com a prática da religião, do que com uma vida de devoção. E principalmente vocês que estão aqui nessa nação. A maioria de vocês aqui, não erro em arriscar, veio para os Estados Unidos buscando uma vida melhor. Buscando um ambiente melhor para educar os filhos, buscando uma renda que dá para sustentar a família, uma possibilidade de uma vida melhor. Algumas pessoas vêm para os Estados Unidos para resolver questões lá no país, no Brasil, para construir alguma coisa lá no Brasil, para pagar dívidas no Brasil. Poucas são as pessoas dentro das igrejas que vieram por um chamado missionário. Eu vou lá para derramar minha vida para os americanos, como os missionários do passado derramaram a vida para o Brasil. Eu sou fruto de uma família norte-americana. A minha família foi ganha por Jesus por um casal norte-americano que está enterrado no Brasil, porque deram uma vida lá. Então, eu sou devedora dessa nação. Mas, muitas vezes, a maioria das pessoas com as quais eu já conversei, às vezes, até hoje atuando como missionários e pastores, a principal intenção, quando veio, não era isso. Chegou aqui, Deus pegou ele. Deus falou assim, você pensa que você veio aqui trabalhar, ganhar dinheiro? Não, você veio aqui me servir. Né? Mas, enfim, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, principalmente nesse contexto, onde você veio com a intenção de construir uma vida melhor, vamos chamar assim, né? A tentação ainda é mais próxima de nós nos desviarmos da verdadeira devoção ao Senhor. Gente, é muito sutil. Não é algo espalhafatoso. Satanás não quer que você... Às vezes a gente pensa, Satanás está querendo me levar para o mundo, está querendo me levar para a balada, está querendo me levar para a droga. Não. Às vezes ele só quer te deixar dentro da igreja, longe de Deus. Frequentador assíduo, dizimista fiel, longe de Deus. Exatamente como os fariseus estavam. Marta estava cheia de boas intenções. Ela queria agradar a Jesus. Ela queria servir a Jesus. Mas o coração dela não estava devotado a Ele. Maria esqueceu tudo ao redor. Maria esqueceu tudo ao redor. E se assentou aos pés de Jesus. E aprendia dele. E, normalmente, é o mesmo processo que aconteceu com Marta aqui, é o processo que normalmente acontece com a gente. Quando a gente trabalha apaixonadamente por Deus, primeira coisa que a gente tem que questionar se é por Deus mesmo. Porque eu já conheci tantas pessoas feridas, e aí, quando eu vou ouvi-las, por que você não está mais na igreja? O que está acontecendo? Não, a igreja me feriu muito. Por que a igreja te feriu? A igreja é lugar de gente perebenta, meu irmão. Cada um está se curando no seu processo. Você está caçando gente perfeita em igreja, está no lugar errado. Não, a igreja tem muito hipócrita. É lógico, o mundo é que é bonzinho, né? Lá todo mundo é honesto, íntegro, fiel, leal, uma beleza. Né? Aí, quando eu vou ouvindo mais essas pessoas, elas vão falando assim, porque não me valorizaram.
Nossa, eu servi fulano, servi, fui usada. Eu fiquei pensando, meu Deus, então não estava fazendo para o Senhor. O que a gente faz para o Senhor está no altar. E nunca fica infrutífero. Nunca. Eu entrego ao Senhor, sabendo que eu não espero nada dele. Eu sou devedora dele. Porque ele já me deu muito mais do que eu merecia ter. Então a relação é diferente. Mas quando você vê... Porque, gente, vamos falar sério. É gostoso ser famoso na igreja? Todo mundo sabe quem é o líder de louvor. Conhece a líder de louvor pelo nome. É bom ser conhecido pelo nome. Gente, isso é uma ilusão do inferno. Uma ilusão do inferno. Porque as pessoas começam a se sentir importantes, a serem reconhecidas pelo seu trabalho. Você que é a fulana lá da Arca Church? Te conheço, já vi você dirigindo louvor, já vi você fazendo teatro, já vi você dança lá. Ai, que lindo que é o grupo de dança, conheço. Obrigada, glória a Deus. Gente, o ser humano pode ter um banquinho que ele já se acha. Subiu num banquinho, já se acha. Porque é da nossa natureza, tá, gente? Não estou me colocando aqui em lugar de superioridade, não. Eu tenho que mortificar a minha carne todo santo dia. Não nutrir os pensamentos mentirosos que Satanás joga na minha ideia. O nosso caminho é negar a nós mesmos. O convite de Jesus, você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se você está querendo vir na igreja para você ser reconhecido, notado, percebido, amado, deixa eu te dizer, você está precisando de cura interior, né? E muita gente, ao invés de buscar cura nos vazios, nas carências, nos traumas que carrega, nas faltas que às vezes ficam estabelecidas no nosso coração, na nossa história, na nossa trajetória, ao invés de buscar cura aos pés do Senhor, se assentando aos pés dele, aprendendo dele, absorvendo do seu caráter, recebendo da sua cura, a gente começa a trabalhar para ele. E aí a gente começa a ser reconhecido pelos outros, pelo trabalho. E aí, a gente começa a buscar o serviço ao Senhor para saciar o nosso vício de ser percebido, de ser valorizado, de ser notado, de ser famoso. E a gente usa o nome de Deus para isso. É sutil. Nem sempre a gente percebe que está nessa rodinha do hamster. Mas é mortal. E é isso, exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer. Que você fique crente que está servindo a Deus, totalmente distante dele. Não vivendo uma vida de adoração, uma vida rendida, uma vida que está sendo nutrida por ele. Marta estava procurando nutrir Jesus, enquanto Jesus estava nutrindo Maria. Marta queria alimentá-lo. Maria já tinha entendido que ele era o pão da vida. Marta queria dar de beber. E Maria não pensou duas vezes. A fonte da água da vida estava jorrando no meio da sala dela. E ela não ia perder essa oportunidade. E aí, quando a gente assume esse pensamento, está buscando sarar as nossas feridas emocionais no serviço ao Senhor, acontece exatamente o processo que aconteceu com Marta. A gente começa a interromper Jesus naquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Não, Senhor, aqui, vou te ensinar. A gente começa a fazer as orações como se Deus fosse o nosso servo. Eu vou determinar aqui, Senhor, isso eu tenho que cumprir. Porque eu estou falando em fé. Gente, você pode ter toda a fé do mundo, você não dá ordem para Deus. Você não peleja com Deus, que não precisa da gente para nada. Gente, Deus nos criou, e é isso que deixa a gente constrangido, o amor de Deus. Deus não precisava de nos criar para ter um relacionamento. Ele já tinha Pai, Filho e Espírito Santo. Deus já era completo, autoexistente, todo-poderoso, fora do tempo, do espaço.
onisciente, onipresente, onipotente. Ele não precisa da gente para nada. Ele nos criou por sua vontade. Por sua vontade. Ele continua não precisando de nós para absolutamente nada. Mas ele não poupou o seu próprio filho para ter relacionamento com a gente de novo, como era antes da queda. Marta interrompe Jesus e questiona o amor dele. Isso acontece tanto com a gente, quando a gente, ao invés de assumir a devoção ao Senhor, a gente assume a religião. Quando a coisa não sai do jeito que você quer, a primeira coisa que você questiona é o amor de Deus. Você não se importa? Você não está vendo? Faz alguma coisa. Oh, Deus, eu te sirvo a minha vida toda, por que eu estou passando por isso? Oh, Deus, eu dei a minha vida para o Senhor, por que o Senhor está me permitindo passar isso? Ah, Deus não me ama coisa nenhuma. Deus tem filho predileto, que é fulana lá, ó. Olha lá que benção a vida dela, olha os filhos dela, tudo na presença do Senhor. E eu? Como é que eu vivo a vida com uma filha minha longe dos teus caminhos, Senhor? Ah, outra lá. Está com 19 anos, vai casar. Eu estou com 33 pedindo a Deus todo dia para me dar um marido. Num caso. Depois fala que Deus não tem filho predileto. Começa a se nutrir um ressentimento contra Deus. A gente começa a ficar de bico com Deus. Olha para a vida dos outros, parece que está dando tudo certo. Gente, parece. Porque cada um sabe onde aperta o sapato. Cada um sabe. Ah, eu não tem nada me apertando, Helena, minha vida está maravilhosa. Eu vou te dizer, isso vai passar. Graças a Deus, os problemas não são para sempre, né? Mas essa bonança toda também não é para sempre, não. Sabe por quê? Porque senão a gente fica tudo estragado. Se a gente for entrar num consenso aqui, a gente cresce mesmo, não é deitado eternamente em berço esplêndido, não. A gente cresce mesmo, é quando a coisa estreita. Aí você desce do muro, aí você vai buscar a Deus. Tem gente aqui que tem que ter um problema, porque senão se desvia. Né? Então, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. E é exatamente isso que acontece. Não te importas. A pessoa fica se vitimizando. Oh, vida, oh, céu, sou azar. Os meus sonhos não se concretizam. Meu objetivo... Você está viva, minha linda. Você só acordou hoje porque Deus te deu vida. Tem um teto sobre a sua cabeça. Tem um prato de comida para te alimentar. Tem um trabalho de onde você deve tirar o seu sustento e não dar a sua alma. Deus se importa, sim. E Ele não precisa de provar nada, Ele já provou. Ele se importou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não deve nada para a gente, não está devendo nada, e Ele já fez tudo. Se Deus não fizer mais nada para a gente daqui para frente, Ele já fez tudo. A gente só existe por causa dEle, a gente já chegou aqui por causa dEle. A gente sobreviveu às lutas todas que a gente já passou por causa dEle. Fomos consolados no luto por causa dEle. Nossas lágrimas foram enxugadas e nós permanecemos, continuamos por causa dEle. Nós estamos aqui na igreja hoje. Você pensa que é pelo seu intelecto? Não é não. O Espírito Santo fez uma obra de convencimento. Te convenceu da justiça, do pecado, do juízo e te apresentou Jesus Cristo. Isso não é obra do nosso intelecto. Isso é manifestação da graça de Deus. Então, Ele não deve nada para a gente. Mas, muitas vezes, nós nos amarguramos contra Deus. Ficamos ressentidos contra Deus. E, principalmente, uma coisa que nos leva ao ressentimento contra Deus é a customização de Deus. A gente imagina o Deus. Ao invés da gente buscar na Bíblia quem é Deus, como Ele age, como Ele pensa. Não, a gente não conhece o Deus da Bíblia. A gente conhece o Deus que a gente customizou na nossa cabeça, que mais parece com Papai Noel do que com Deus.
Se eu andar direitinho, se eu fizer tudo direitinho, se eu cuidar bem da minha família, se eu for boa com as pessoas, o Senhor vai me abençoar. Não de obras, para que ninguém se glorie. Você não é salvo por nada que você faça. Nada que você faça te torna agradável diante de Deus. Você só se tornou primordialmente agradável diante dele, porque quando ele olha para você, ele olha através de Jesus. Então, agora ele vai te santificar e vai te conduzir à prática das boas obras que ele já preparou para você de antemão. Antes mesmo que você fosse salva, o Senhor já tinha um plano para você viver. Esse é o deísmo moralista terapêutico. Os jovens americanos, foi feita uma pesquisa entre os jovens americanos para entender qual é a visão de Deus que eles têm. E quando eu vi essa pesquisa, eu vi que não é só com os jovens americanos, é bem parecido com a igreja brasileira da atualidade. Deísmo moralista terapêutico. O deísmo são aquelas pessoas que acreditam em Deus, acreditam que ele criou todas as coisas, acreditam até que ele é pai de Jesus Cristo, mas ele já nos deu tudo que a gente precisa para se virar aqui embaixo. Então, ele te deu saúde, ele te deu inteligência. Então, para de ficar perturbando a Deus com seus probleminhas, porque Deus é grande, está cuidando de muita coisa mais importante do que você, vai viver sua vida e vai produzir. Essa é a mentalidade do deísmo. Deus não é um Deus pessoal, Deus não é um Deus que interage com o seu povo. Não, Deus criou a gente, deixou a gente aqui, deu a gente capacidade, inteligência, deu a natureza para a gente, agora que a gente se vire. Moralista, e esse nos pega de cheio, né? Se você ter uma vida correta, fazer bem para todo mundo, não trair a sua esposa, não roubar, não matar, obedecer os mandamentos, você vai ser salvo. Não, gente. Não são as obras que nos salvam. Elas são maravilhosas quando a salvação já entrou. O que nos habilita diante de Deus é o sacrifício da cruz. Mais nada. Foi o que Jesus fez que nos torna aceitáveis diante de Deus. Então, aí já tem aquele consenso natural. Se a pessoa foi boazinha, viveu uma vida honesta, bacana, aí você fala assim, morreu, vai para o céu. Vai para o céu. Fulana está cuidando da gente lá de cima. Por que ela foi para o céu? Por que você acha que ela foi para o céu? Porque ela fez bem para todo mundo, ai. Deus vai colocar uma pessoa boa dessa no inferno? Ô, gente, não é por obras para que ninguém se glorie. Por isso que é tão absurda a graça. A graça é muito absurda para a nossa cabecinha egoísta entender plenamente. A gente se auto-justifica pelos nossos atos. A gente é cheio de justiça própria. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundície. Quem inventou o conceito de justiça é Deus. E Ele sabe o que Ele faz. E Ele sabe o que Ele permite e aquilo que Ele não permite. Então, mas esse é o pensamento moralista. Se você for moralmente correto, isso te garante o céu. Mas não é isso que a Bíblia diz. E terapêutico é o Deus que quer te ver feliz. Mas, Deus, o senhor me entende? Você já ouviu alguém falando? Deus me entende. Ele que me criou, Ele conhece a minha natureza. Ele me criou assim. Se Deus não quisesse que eu fosse assim, Ele não me criava assim, eu não tinha nascido assim. É por isso, bem, que você tem que nascer de novo. Porque esse jeito que você nasceu está torto, está contaminado, está errado. Por isso que Jesus fala, vocês nasceram da carne, agora tem que nascer do Espírito. Mas ninguém quer abrir mão desse negócio. Negar a mim mesmo? Não. Ainda mais nesse século. Negar a mim mesmo. Você merece ser feliz. Mesmo que isso represente você pegar uma amante e largar sua esposa de 25 anos e deixar seus filhos sozinhos. Você merece ser feliz. Vai viver os seus prazeres, vai viver sua vida. É só você não fazer mal para ninguém. Se afunda. Obedeça aos seus desejos, aos seus caprichos, aos seus anseios. Porque se está te fazendo feliz, não é errado. Assinado Satanás. Mas tem gente
que vive isso, deísmo moralista terapêutico. Por isso que gosta das mensagens de autoajuda. Você é linda, você é preciosa, você é isso tudo mesmo. Mas a nossa identidade em Deus vem do conhecimento de quem Ele é. Eu posso ficar aqui dizendo para você que você é linda, maravilhosa, você pode ficar olhando no espelho dizendo que você é linda, maravilhosa. Isso não vai mudar nada. Ou vai mudar muito pouco. É band-aid para curar câncer. A gente precisa de contemplar quem Deus é. E assim a nossa identidade vai ser curada nele. Aí sim, o caráter de Jesus vai sendo formado em nós pelo poder do Espírito Santo, com o qual nós fomos selados para a salvação. O Espírito Santo não veio só para te dar experiências sobrenaturais. O Espírito Santo foi enviado até nós para formar em nós o caráter de Jesus Cristo. Filhos semelhantes a Jesus. Isso aqui é cristianismo, gente. Então, no nosso pacote tem glória? Tem muita glória. No nosso pacote tem cura? Tem muita cura. No nosso pacote tem esperança? Muita esperança. E no nosso pacote também tem cruz. Porque somos semelhantes a Cristo. Então, nós seremos injuriados, nós seremos abandonados, nós não seremos reconhecidos, nós seremos rejeitados por sermos servos do Senhor. Mas tem muita gente que não gosta disso. Então, peraí, eu tenho que dialogar com esse mundo, eu tenho que dialogar. Você tem que dialogar mesmo com esse mundo, para anunciar esse mundo Jesus Cristo, e não para se tornar semelhante a Ele. Aí a gente se lembra do texto de 1 João 2, não precisa abrir não, 1 João 2, 15 e 17. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. E isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Essa é a palavra de Deus em 1 João 2, 15 e 17. Não amem o mundo. Eu gosto dessa tradução porque ela fala, porque o mundo oferece o desejo intenso por prazer físico. Quando fala prazer físico, gente, não é só sexual, não. Prazer físico, comida. Prazer físico, férias. Prazer físico tem tantas conotações. Não é só sexo. A pessoa pensa, prazer físico está ligado a sexo. Também, mas não só. E aí fala, prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos. Eu vejo, eu cobiço. Eu vejo, eu quero. Você estava feliz com seu Fusca. Aí você veio para cá e viu um carrão. Eu falei, eu quero é esse. Aí, quando você compra o carrão, você vê o outro carrão. É esse que eu quero. A cobiça dos olhos. A gente vê, a gente deseja. O nosso guarda-roupa já está entupido de roupa. Mas você viu o modelito da irmã. Que lindo. Onde você comprou? Porque você quer ir lá comprar. Você já está endividado, o cartão está no vermelho, você tem roupa pra caramba, mas você quer comprar. A soberba dos olhos. E, olha que interessante nessa tradução, né? O orgulho de nossas realizações e bens. O orgulho de tudo que nós temos. Eu conquistei. Não vai caber nada no seu caixão? Caixão não tem gaveta. Sabe aquela coisa que você gosta, aquela joia que você guarda, aquela coisa que você... Sabe? Ninguém pode pôr a mão. Aquela coisa que você não empresta. Pois é, quando você morrer, eles vão dar para o Goodwill. De vez em quando eu vou lá pegar umas roupinhas. Me sinto muito inteligente quando eu compro no Goodwill. É, ué. Meu dinheiro não é capim, não, ué.
O orgulho de nossas realizações e bens. Como a gente se orgulha do nosso curso? Como a gente se orgulha do nosso título, da nossa posição, do nosso ministério? O ministério é de Cristo, a vida de Cristo. Se alguma virtude há, está nele. A Helena, eu sou uma benção. Quem pode dizer se eu sou uma benção ou não é aquele homem ali. Porque ele que me vê nos meus dias terríveis. Aí ele sabe se eu sou crente mesmo ou não. O resto, você me imagina. Você pensa que me conhece porque vê minhas mensagens no YouTube? Não, você não me conhece. Eu procuro ser o mais transparente e honesta possível. Mas me conhece quem come 1 quilo de sal comigo. E eu espero que eles sejam abençoados. Porque se eu for crente dentro de casa, eu vou ser crente em qualquer lugar. O que eu estou querendo dizer é que a gente se apega muito a coisa que não dá caldo, gente. A coisa que não rende um relacionamento com Deus. A coisas que não expressam a nossa devoção a Deus. Somos presos, aprisionados por coisas mínimas. Marta, pelo menos, tinha um mérito. Ela estava tentando servir Jesus e os discípulos. A gente faz muito pior do que ela. E aí Jesus olha para Marta, que questiona o amor dele, e o próximo passo dela é o quê? Denuncia a irmã e dá uma ordem para Jesus. O senhor não se importa com minha irmã? Olha minha irmã, olha o que minha irmã está fazendo, Jesus! Mas uma característica de quem não vive a devoção, de quem vive a religião. Você está sempre de olho na vida do outro, o que o outro está fazendo. Você quer controlar os pecados do seu irmão, você não dá conta do seu. Você não conseguiu acabar com os seus pecados, com a sua maledicência, com a sua inveja. Você pensa, ninguém sabe, mas Jesus sabe. E quem tem que saber é Ele. A gente vive muito de aparência, né? Levanta a mão, ora em línguas. E tem a língua comprida também. A gente não... Gente, se a gente cuidasse cada um de combater o próprio pecado, a gente estava em outro nível. Mas a gente gasta tempo demais fuxicando o pecado alheio. Você viu fulano? O sangue de Jesus tem poder. Compartilha no WhatsApp o escândalo. Ô, gente, isso é abominação diante do Senhor. O Senhor odeia aquele que semeia contenda entre irmãos. E você fica espalhando notícia do fuxico. Essas porcarias só crescem na igreja porque a igreja, entre aspas, consome. Porque se não tem like, se não tem visualização, morre, murcha, está condenado. Mas a gente ama uma fofoca para se sentir mais limpinho. Só que não é, né? Só que não é. Só de você consumir um conteúdo lixo e espalhar nudez do seu irmão para outro, já mostra o seu coração, já mostra que você não é a melhor coisa nenhuma. Então, cada um de nós tem que cuidar da própria vida e do próprio pecado. Precisamos de estar ali aos pés do Senhor. Senhor, me corrige, me ajuda na minha maledicência, na minha inveja, na minha fofoca, no meu orgulho. Sabe por quê, gente? Porque os pecados que nos levam para o inferno não são... você pensa, né? O adultério é um escândalo, é uma coisa terrível, tem uma consequência terrível, então eu evito. Ninguém tropeça em montanha. Mas pedra pequena joga a gente no chão o tempo inteiro. Aí a gente cuida de não roubar, não matar, não adulterar, mas não cuida de não cobiçar, não invejar, não exercer maledicência, não desejar o mal. Nós não cuidamos dos pecados do coração. E esses são mortais. Diz-lhe, pois, que me ajude. E já foi. Certa que Jesus estava com ela ali, ó. Quantas vezes a gente dá ordens para Deus, né? Senhor, manda o profeta. Fala com ele. Jesus, eu vou te dar uma sugestão. Se o senhor levantar uma pessoa lá no trabalho do meu marido para falar com ele,
Ô Deus, traz um profeta na igreja, aquele que vê até o número da identidade para entregar uma palavra profética. Ô, gente, para de caçar profeta e fazer dos profetas pai de santo. Abre a Bíblia e vai saber a profecia escrita. Se Deus quiser usar o profeta, ele sabe o seu endereço. Ele te encontra. Para de correr atrás de profeta. Porque tem muita gente na igreja que está com espírito de adivinhação e o pessoal acha que é profecia. Aí tem aqueles escândalos, aquelas profetadas, aquelas coisas horrorosas. Por quê? Porque não tem discernimento. Não tem discernimento de espírito. Aí passa como se fosse de Deus alguma coisa que não é. E você acredita naquela palavra profética que às vezes não tem nada a ver com a Bíblia. Deus nunca vai falar na boca do profeta o contrário do que está na palavra escrita dele. E aí a gente está caçando profeta como adivinho. O profeta que vai dizer com quem você vai casar, o profeta que vai dizer quanto que você vai ganhar, o profeta, sabe como? E os profetas da Bíblia, gente, eles desciam o sarrafo no povo. Arrependei-vos, raça de víboras! Esses profetas aí ninguém quer não, né? Só aquele que fala assim, eis que te digo, és filha muito amada. Ai, não é novidade, não. A Bíblia me diz isso, que eu sou muito amada. Mas as pessoas, na carência que elas estão, a gente dá sugestão para Deus. A gente quer que Ele age do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. A gente está vivendo um tempo difícil lá no Brasil. E aí, às vezes a gente pode pensar, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Senhor, o Senhor pode acabar com isso. Senhor, o Senhor pode libertar os inocentes que estão presos, Senhor. O Senhor pode fazer isso. Mas por que o Senhor não faz? Porque Ele quer ensinar alguma coisa para nós com isso. Por que o Brasil está passando por tudo que está passando? Porque merece. A gente entrega o trono do nosso coração para político? A gente pode respeitar e admirar pessoas. Mas a nossa esperança não está no homem. A nossa esperança está em Deus. E o povo se esquece de Deus e se volta para o homem. E todo ídolo será derrubado. Mesmo que seja um bom ídolo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós queremos que Deus haja do jeito que a gente quer. Ao invés de tentar entender e se alinhar ao propósito que Deus tem naquela circunstância. Tempos difíceis são tempos adequados para que haja avivamento. Tempos difíceis são tempos de desespero. Tempos de exaustão. Tempos de adoentamento emocional, espiritual. E aí a igreja adornada, alinhada com o propósito de Deus, entra em ação como ferramenta de cura, de restauração e de esperança. Lembrando as pessoas que a esperança é Cristo. Que a esperança não é a política, que a esperança não é a economia, que a esperança não é a força do nosso braço, que a esperança não é o nosso trabalho. A esperança é Jesus. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E a devoção nos leva para esse lugar. Quando nós vamos operando na vida como Marta, é exatamente assim que a gente age. A gente faz igualzinho Marta. Nos envolvemos demasiadamente no trabalho. Interrompemos Deus nos processos que Ele quer fazer na nossa vida. Denunciamos, questionamos o seu amor, denunciamos o nosso irmão diante dele. E damos ordens para ele. Mas Jesus olha para Marta e diz, Marta, Marta. Ai, Jesus, você é lindo. Marta, Marta. Andas ansiosa e afadigada com muitas coisas. Nessa tradução fala, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. A gente tem um tanto de coisa, gente. Olha para o seu armário. Olha na sua cozinha. A gente tem um tanto de coisa que a gente não precisa.
Ainda mais aqui, né, gente? Você jura que você precisa de mais uma roupinha? Quando teve o tsunami na Ásia, há muitos anos atrás, houve uma campanha para reconstruir casas de pessoas que perderam absolutamente tudo, mas sobreviveram ao tsunami. E aí eu não me lembro, um apresentador de TV que foi entregar as chaves, né? Aqui, norte-americano, não lembro se foi a Oprah, se foi o Rick Martin, não sei, foi uma pessoa celebridade, foi lá entregar as chaves das pessoas, daquelas casas que foram reconstruídas, casas muito melhores do que aquelas que foram destruídas pelo tsunami. E aí foram entrevistar aquela pessoa que estava recebendo a chave, e falou assim, o que você está achando de receber essa casa muito melhor do que a casa que você tinha antes? E tudo. E a pessoa fala com ele assim, olha, eu estou muito feliz, eu estou muito contente de alguém ter tido compaixão de nós e reconstruído nossas casas. Eu estou muito feliz. Mas sabe o que eu aprendi? Que eu não preciso de nada para viver. Eu preciso de muito pouco para viver. Esse tsunami me mostrou isso. Porque eu perdi tudo, mas eu estou vivo. Alguém me acolheu, alguém me alimentou, e eu estou vivo. Eu falei assim, meu Deus, olha isso. O apresentador ficou meio sem graça e surpreso também, perplexo, né? Porque a gente está tão acostumado a colocar coisas no lugar de Deus, mais do que a gente perceba, que é uma dor tão grande quando você perde. Mas quando você se habitua com aquilo, você pensa, pensava que ia doer mais. Não é isso tudo, não. Não é isso tudo que eu pensava que era. Uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. Necessário, gente, é a gente conhecer a Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Ele cuida dos seus. Deus cuida. Na pandemia, eu sempre disse isso, eu sempre preguei essa palavra, eu sempre disse, Deus cuida de você. O João foi professor de matemática durante 25 anos. E eu falava com ele, João, nosso sustento não é a matemática. O nosso sustento é Deus. A matemática é a ferramenta que Ele usa para trazer pão para a nossa casa. O ministério não é o nosso ganha-pão. O ministério, o nosso sustento é Deus. O ministério é o meio através do qual Ele usa para nos sustentar. Então, eu sempre tive essa convicção que eu não precisava de ficar preocupada, ansiosa. Eu precisava de me ocupar em obedecer a Deus, em servi-lo naquilo que Ele quer que eu faça, e não naquilo que eu quero fazer. E se eu estou no caminho, que eu estou obedecendo ao Senhor, não vai me faltar nada. Pode não me sobrar nada, mas me faltar não vai. E se faltar, Ele quer me ensinar alguma coisa. Quer destituir algum ídolo do meu coração. E eu sempre tive essa convicção, gente, durante anos. Sempre falei sobre isso, sempre preguei sobre isso. Quando entrou a pandemia, quando entrou março de 2020, nossa agenda do ano todo preenchida. Você vai nas agendas, eu não estabeleço valores quando eu vou nas igrejas. As igrejas me abençoam de acordo com a direção do Espírito Santo. E eu vendo livro, vendo material. Então, se eu vendo livro, eu tenho ganho desse livro, né? Se eu recebo uma oferta de acordo com aquilo que o Senhor achar que eu devo, eu preciso, Ele sabe das minhas contas. Dos meus boletos, Deus sabe. E aí, o ano todo preenchido, as agendas todas acertadas. E aí veio a pandemia. Aí começou a cair uma a uma. Pastor, cancelado. Pastor, cancelado. Pastor, está fechado. Pastor, nosso congresso caiu. E aí foi março, abril, maio. Quando chegou maio, estava tudo derrubado até o final do ano. E o João virou para mim, claro, cabeça de homem, que é o mantenedor da casa. Ele é o administrador, ele é aquele que lida com nossas finanças, ele cuida do nosso canal no YouTube, de onde também vem renda para nós. E aí ele está preocupado de pagar os boletos, mais do que eu. E ele falou assim, Helena,
Passou a mão na barba. Helena, caiu mais uma agenda. Caíram todas. E agora, como é que vai ser? Se agora é o estágio. A gente não sempre ensinou isso? Que Deus é o nosso sustento? E a matemática, o livro, o ministério, é só o meio através do qual Deus nos sustenta? Pois é, a gente sempre ensinou. Agora é hora da gente ter a aula prática. Descansa, meu bem. Ele é. É isso mesmo, você está certa. É isso mesmo. Vamos continuar servindo ao corpo de Cristo. Vamos fazer aqui as nossas lives de oração. Vamos, eu preparo palavra, a gente põe no YouTube. Vamos fazer o sarau para sarar, que eu reuni minha família na minha casa para cantar música, para trazer alívio para o coração do povo. Vamos fazer isso. A gente serve a Deus aqui da nossa casa mesmo. Do mais, Ele cuida. Ele sempre cuidou. Gente, se eu tivesse cumprido todas as minhas agendas, eu não seria suprida como eu fui na pandemia. Deus fez algo sobrenatural. Gente que eu nunca vi na vida. Entrava em contato comigo pelo direct. E falava assim, pastora, eu fiz um negócio e foi muito bem sucedido o negócio que eu fiz. E Deus colocou no meu coração de eu te abençoar, porque você tem me abençoado muito com as suas palavras. Deus tem usado a sua vida. Então, estou depositando uma oferta aí. Né? Amém, irmã. Você passa o Pix para mim? Passa o Pix. Gente, quando eu fui olhar a oferta, ela pagava os meus funcionários. Ela pagava a Cida, que trabalha com a gente. O meu filho Miguel, na época, trabalhava com a gente. E o Lucas, que dirige para a gente. 3 funcionários, que a gente não queria de jeito nenhum pôr na rua, que eles precisam do ganho. E eu orei por eles também e falei, Senhor, a gente não quer dispensar nenhum dos meninos. Eles precisam desse ganho. Cuida de todos nós. Nenhum salário deles atrasou. Eu estou contando isso para vocês, gente, abrindo uma coisa muito pessoal, né, para dizer a vocês, o Senhor cuida dos seus. Pare de se ocupar tanto. Deus não respalda a preguiça, não. Não é isso que eu estou falando aqui. Deus não respalda o preguiçoso. Continue servindo, continue trabalhando, mas não seja escravo do seu trabalho. Não seja servo de mamon. Tem muitos casamentos acabando, porque a mulher começa a ganhar mais do que o homem, começa a desprezar esse homem. Ô, gente, porque você ganha mais, isso não te faz apta a desobedecer o que Deus estabeleceu. Seu marido é para ser respeitado, não para ser desonrado. Você ganha mais do que ele? Glória a Deus. O Senhor abriu uma porta para te abençoar. Agora, é você que escolhe se isso vai ser uma maldição, um controle de mamon, ou vai ser bênção para toda a sua casa. E, normalmente, isso acontece quando a gente coloca a nossa devoção nas coisas, nos títulos, nos diplomas, no dinheiro. Tudo que nós recebemos, gente, é para servir. Não é para a gente reter. É para compartilhar. Uma coisa é necessária. Ter o Senhor no seu foco. Desenvolver o seu relacionamento com Ele. Permitir que Deus ocupe a primazia dos seus afetos, das suas intenções, da sua busca. Sabe, aquela história de Apocalipse que diz, eu tenho contra vós que perdeste o teu primeiro amor. Sabe, no primeiro amor, uma característica do primeiro amor, quando a gente entende o que Jesus fez por nós, nós voltamos para o Senhor com tanta devoção. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente frequenta a classe de novos membros, a gente quer construir relacionamento na igreja, a reunião de oração, a gente está dentro. O louvorzão que vai durar 24 horas, a gente está dentro. Na adoração, estamos dentro. Depois a gente vai esfriando, aquilo tudo vai ficando comum. E aí, outros ídolos
tomam a primazia. Gente, a palavra fala muito contra a idolatria. Muito. E a gente imagina, nossa cabeça evangélica pensa que idolatria é só imagem de escultura. Lê do engano. Seu carro pode ser seu ídolo. Seu emprego pode ser seu ídolo. Seu salário pode ser seu ídolo. Coisas legítimas podem se tornar ídolos. Seu filho, seu marido, seu casamento, sua família. A idolatria da família. Confia o teu caminho ao Senhor. Anda na presença dEle. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus. A gente inverteu as polaridades. A gente busca, em primeiro lugar, as demais coisas. E, em segundo lugar, a gente pensa que está buscando o reino de Deus. Não está, não. Quando você inverteu a ordem, você já disse quem é o seu Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Feche os seus olhos. A gente aprende tanto com essas mulheres. Mas esse diagnóstico de Jesus nos cabe tão bem nos dias de hoje. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Em outra tradução diz, andas afadigada e inquieta. Com tantas coisas. Em muitos serviços. Mas uma coisa só é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. O que Deus tem para nós, ninguém toma. Então, por que você se afadiga em tantas coisas? Porque o seu trabalho tem o seu melhor. E Deus e a sua família têm o seu resto. A nossa devoção está invertida. Porque quem é devoto a alguma coisa se dedica a. Se dedica. Devoção tem a ver com dedicação, rendição, envolvimento intenso. E quando você dá uma olhada na sua vida, faz uma autoanálise. O que toma mais tempo na sua vida hoje? O que mais te ocupa? E quando eu falo mais te ocupa, eu não estou falando de horas, não. Estou falando de pensamentos, intenções, motivações, objetivos. Será que o seu relacionamento com Deus, a sua vida, a sua caminhada com Ele, ocupa a primazia da sua vida? É o Senhor quem te dirige, de fato? Gente, nós somos tão hipócritas que a gente chama o Senhor de Senhor, mas Ele não é Senhor na nossa vida. Nós nos tornamos os senhores da nossa vida. Nós dirigimos os nossos passos, nós tomamos as nossas decisões e nós chamamos Deus só para abençoar, igual o gênio da lâmpada. Senhor, abençoa aqui. Senhor, prospera meu negócio. Senhor, abençoa meu filho. Senhor... A gente tenta fazer de Deus coadjuvante. Às vezes Deus está tentando falar, mas você não para ouvir. Aí Ele manda uma trombeta, um problema. Aí a ficha cai. Aí a gente enxerga que a gente é falível, findável. E aí a gente se volta para Deus quando o diagnóstico entra. A gente se volta para Deus quando o casamento está descambando. A gente se volta para Deus quando o filho está na droga. Que não sejam as nossas dores que nos levem aos pés do Senhor. Mas que seja a escolha, como Maria fez. Como diz a canção,
como Maria, que estava aos seus pés, e disseste a ela: essa é a boa parte, nunca será tirada. É a comunhão plena com Deus que nos sustenta no dia mau. É a comunhão plena com Deus que nos sustenta de pé e caminhando quando as circunstâncias dizem não. É a comunhão plena com Deus que leva a gente a perdoar um cônjuge que traiu e ajudar um filho em necessidade. São coisas que as nossas emoções só não dão conta. Mas quando a nossa vida espiritual está fortalecida, Ele nos leva a atravessar o problema. Essa é a boa parte. Segurar nas mãos dEle, permanecer com Ele. Ter para onde correr. E se abrigar. Nem que seja só para chorar. Senhor, hoje eu não quero dizer nada, Jesus. Eu só quero ficar aqui quietinha aos seus pés. E aí Ele troca as nossas vestes sujas, manchadas, de ansiedade, de inquietude, de medo, de inseguranças. E coloca em nós as vestes de pureza, de santidade. E nos cinge de força. E nos sustenta. Que a gente não viva uma religião, mas que a gente desfrute o relacionamento. Que a gente não se contente em servir, mas que a gente saiba viver como filhos e filhas. O filho mais velho ficou em casa, na parábola do filho pródigo. Mas não tinha intimidade nenhuma com o pai. Ele trabalhava para o pai. Mas quando ele chega em casa e encontra uma festa acontecendo, ele chama um outro empregado para saber o que estava acontecendo na própria casa dele. O filho mais moço desonrou o pai, saiu de casa, gastou tudo dissolutamente. Mas quando ele se lembrou que ele tinha pai no fundo do poço, ele falou: não sou digno de ser chamado filho dele, mas eu vou voltar e vou me oferecer como um empregado. E o pai falou com ele: não, você é meu filho. Tirou as vestes sujas, calçou os pés dele, colocou um anel no dedo dele e deu uma festa para ele. A boa parte. O filho que estava em casa tinha tudo. Não desperdiçou. Trabalhou para o pai. Mas não desfrutava nada. Cabeça de empregado. Não cabeça de filho. E o que não se achou digno de ser filho e se ofereceu como empregado, recebeu perdão, novas vestes e uma identidade. Ainda é tempo. Ainda é tempo, meus irmãos, de nós avaliarmos o tipo de vida que a gente está vivendo e perguntar honestamente: Senhor, eu tenho escolhido a boa parte? Eu tenho buscado em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e percebido que o Senhor tem cuidado de tudo mais? Ou meu ídolo virou meu trabalho, meu dinheiro, meu carro, minha casa, meus projetos? Minhas necessidades viraram meu Deus. O Senhor honra o trabalhador do seu salário. Mas quanta gente trabalha e não conquista nada. Ou conquista tudo material. E o rastro de destruição na família vai ficando. A família vai ficando aos pedaços. Você nem percebe que seus filhos estão alienados. Que nem se assenta junto mais para comer. Não tem tempo. Quando está em casa, cada um está no seu device.
vivendo tanto a vida dos outros e não vivendo a vida no lar, não olhando nos olhos, não declarando o amor. Aí quando chega o câncer, chega a morte repentina, chega o infarto, aí se quer chorar em cima do caixão. Não dá mais tempo. Ainda é tempo. Volta. Recomeça. Reavalia a rota. Coloca diante de Deus, fala: Senhor, me ensina. Me ajuda. Eu preciso sustentar minha família, mas também preciso cuidar dela. Eu preciso de manter a minha casa, mas precisa ter uma casa para eu manter. Uma família. Me dá equilíbrio. Me dá sabedoria do alto. Abençoa o trabalho das minhas mãos. Porque o Senhor é o primeiro. As demais coisas serão acrescentadas. Obrigado pela tua palavra, Deus, que nos confronta, nos desperta, nos sacode, nos levanta e nos dá esperança de novos dias, de cura no nosso coração e no coração daqueles a quem amamos. Ajusta a rota, Senhor. Pai, nós nos desviamos tão facilmente, nos empolgamos como crianças iludidas por brinquedos falsos, por falsos deuses. Nos dê equilíbrio, sabedoria do alto, sabedoria e discernimento, para escolhermos a boa parte, como Maria escolheu. Queremos a boa parte, Senhor, porque essa ninguém tira da gente. Todo o resto pode nos ser tirado, mas o Senhor e aquilo que escolhemos viver diante do Senhor, ninguém pode nos tirar. Que pela tua bondade, graça e favor que nos corrige, nos atrai ao conserto nessa noite, que o Senhor faça os nossos dias diferentes daqui para frente. Que a nossa rota seja ajustada. Que a gente tome as decisões corajosas que precisamos tomar para colocar o diabo para fora da nossa casa. E para vigiarmos o nosso próprio coração, porque em parte a culpa é do nosso inimigo, mas em parte a culpa é nossa mesmo. Porque o nosso coração é quem cobiça. E somos tentados segundo a cobiça do nosso coração. Que o Senhor nos ajude, Pai, pelo poder do Espírito, e em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe vocês.